Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Hoje nós estamos falando de Quaresma, esse tempo especial preparado para todos nós pela igreja, para que a gente possa colocar a nossa alma no varal. Você sabe, quando eu era criança... Boa noite, Julie. Gostaria de agradecer a presença mais uma vez do Julie conosco, substituindo meu querido amigo Christian. Muito obrigado pela sua presença. Eu lembro, quando eu era criança, a minha mãe comprava aqueles sacos de arroz, de farinha, uns sacos brancos, né? E ela colocava aquilo no sol e usava a expressão quarar, né? Que é um verbo muito conhecido. Eu lembro que colocava água sanitária em cima das marcas da farinha, que vinha aquelas, como se fosse um carimbo enorme, né? Todo preto, com a marca da farinha. Então, para tirar aquilo, para o pano ficar branquinho, ficava ali 2, 3 dias ao sol, jogando às vezes um limãozinho também, que ajudava a quarar, para embranquecer o pano. Nós estamos fazendo a mesma coisa nessa quaresma, viu? Nosso projeto é quarar a alma, colocar a alma no varal, para que o sol da misericórdia possa retirar todas as manchas que porventura a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. E nós temos muitas formas de fazer isso. A igreja nos ensina a quarar a alma. E o evangelho de hoje, ele é muito sugestivo. Aliás, eu vou ler um pouquinho mais do trecho que está no evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6 e depois 16 ao 18. Mas eu vou ler também esse miolinho aqui antes de chegar no 16º, no versículo 16. Jesus está dando uma série de conselhos. O contexto desse evangelho é o que nós chamamos de Sermão da Montanha. É uma região belíssima, no alto de um monte. Nós temos uma vista lindíssima de todo um vale. Inclusive a gente consegue... É um dos lugares onde a gente faz uma contemplação muito, muito, muito especial. O Sermão da Montanha, Jesus escolheu um lugar especialíssimo para poder reunir os seus amigos e toda aquela multidão. Então o Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos que faz com que uma vida prática seja colocada, né? Ele não faz um discurso teórico, não, ele vai na vida prática. Como é que nós podemos quarar a nossa alma? Como é que nós podemos colocar o nosso coração no movimento dessa conversão? Ele começa falando de felicidade, ele começa falando de bem-aventurança. Bem-aventurança é uma palavra que também, uma expressão que também pode ser traduzida como bem encaminhado. O bem-aventurado é aquele que está no bom caminho. Nós já conhecemos o discurso das bem-aventuranças, mas depois, nessa continuidade, ele vai falar do sal e da luz, da necessidade que o cristão, daquele que o segue, tem de ser sal e de ser luz no meio da multidão. Fazer a diferença através da sua vida. Até que ele chega lá, nas questões práticas, lembrando que Jesus é um judeu, está falando, fazendo de alguma forma, ele faz uma crítica à religião do seu tempo, por isso ele vai falar dessas coisas aqui. Cuidado, não pratiqueis a vossa justiça na frente dos outros, só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, esses que fazem de maneira pública já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Olha que interessante, nós vamos continuar depois, mas deixa eu falar um pouquinho desse trecho. A gente sabe que os hipócritas, a que Jesus se refere, são aqueles que se utilizam da caridade
para fazer alguma vantagem diante dos outros, né? É aquela velha história, quer aparecer, então fica fazendo e contando o que faz. Veja bem, o contexto religioso de Jesus, esse contexto que ele critica, era justamente um que motivava muito as práticas públicas de caridade. Até mesmo os pecadores eram colocados, né, diante de todos, para que todos soubessem que ele era um pecador. Tudo era muito público, o pecado e a caridade. Jesus faz uma crítica dizendo que nós precisamos ficar preocupados com a dimensão interior da nossa caridade. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. Ele diz que não, que isso não serve para nada. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Jesus está dizendo que o primeiro ponto a ser tocado na esmola, porque já que a gente fala que o tempo da quaresma é um tempo privilegiado de nós exercermos a caridade, isso eu acho interessantíssimo. Eu ficar atento a esse tempo de quaresma para eu poder exercer a minha caridade e isso acelerar ainda mais o meu processo de conversão. Isso não pode ser público. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, né, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Jesus continua, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam também eles a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido. Olha que bonito isso, minha gente. Ora ao teu pai que está no escondido. E o teu pai te dará a recompensa. A oração, ela não é para o outro ver que nós rezamos. Mesmo porque às vezes nós temos até uma competição, né? Eu já vi isso muito dentro da igreja. Quem reza mais? Quem é o mais caridoso? E às vezes nós fazemos essa competição de forma tão dissimulada que chega a dar vergonha na gente. Por isso que eu falei que quando a gente toma consciência, nós já estamos dando um passo para a mudança de tudo isso. Sim, é claro que nós temos uma dimensão pública da fé. Eu, quando estou sendo cristão no meio da sociedade, eu estou dando testemunho público da fé que eu pratico, da mentalidade que me move. Mas eu não posso fazer a minha fé, a minha experiência religiosa, me fazer girar em torno de toda essa publicidade que muitas vezes nós fazemos do nosso ser cristão. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, ou então trazendo para os dias de hoje por causa dos gritos, né? Às vezes você tem aquelas comunidades todas barulhentas demais, onde o silêncio nem faz parte da liturgia mais. Sim, precisamos tomar cuidado com isso.
Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. Os pagãos pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de vós o pedirdes. Eu sempre acreditei nisso também. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Eu fico pensando que na nossa evolução espiritual, que a gente pode falar de evolução espiritual, nós vamos caminhar cada vez mais para a oração silenciosa. Não sei, eu tenho para mim que quanto menos a gente fala, mais madura a gente fica. Que quanto menos a gente suplica a Deus, muito mais a gente vai amadurecendo na fé. Porque às vezes eu fico vendo as pessoas, elas não rezam, elas dão ordens a Deus. Elas ficam ordenando o que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Confesso que eu tenho dificuldade de entender isso. Porque se Deus é o Pai, volto ao filho do Evangelho de hoje, que é da parábola que eu peguei para começar esse programa, do filho pródigo. Aquele menino ia pedir ao pai que o recebesse como empregado. Mas o pai, olhando para o filho e conhecendo as suas necessidades, ofereceu-lhe a filiação. Aquele menino ia ficar no prejuízo se tivesse pedido só para ser tratado como empregado. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. Então, muitas coisas na minha vida não se tornam realidade, é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Tá certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio
nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus, eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Veja bem, Jesus está fazendo uma crítica muito dura ao povo daquele tempo, que tinha mania de ficar gritando nas sinagogas, manifestando publicamente a sua vaidade de ser quem era. Isso é um problema para nós sacerdotes, né? Que ocupamos o púlpito o tempo todo. Um perigo a gente ocupar o púlpito como lugar da nossa vaidade pessoal, de exercício da nossa prepotência, ou até mesmo da nossa idiotice. Porque um sacerdote idiotizado vai, consequentemente, multiplicar um evangelho idiotizado também. Não, nós precisamos amadurecer nessa palavra. Nós precisamos colocar o povo cada vez mais consciente. Precisamos colocar o povo cada vez mais maduro, para que a oração seja madura, para que a nossa oração seja a expressão de um povo que caminha, de um povo que contribui para a libertação acontecer, de um povo que não fica esperando Deus vir fazer por nós. Então, repito, quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras ou pela gritaria. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do maligno. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso, que é ensinada aqui neste momento, ela tem duas partes. Essa primeira parte, que é a reverência que nós fazemos a Deus. Nós reconhecemos que Ele é grande, nós reconhecemos que o seu nome é santo, e depois nós pedimos pelas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos devem. Aí você começa a entrar dentro de uma maturidade, de um discurso, de uma oração que nos pede maturidade. Tá, então se eu peço que Deus me perdoe, é uma consequência natural que eu também tenha disposição de perdoar os que me magoam, os que me ofendem. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer: olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Ó. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende
o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer. E aí ele vai terminar com uma questão que é muito cara a esse tempo da quaresma, que é o jejum. Ele fala: quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Para contar, que está jejuando. Fica lá com aquela cara de defunto. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, na nossa oração, no nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. E toda a dimensão da minha conversão que eu quero acelerar nessa quaresma não está na vitrine. Está no calabouço. Está naquela salinha escura que só pode entrar se tiver com a lanterna acesa. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. O cristianismo começou, porque eles eram proibidos de se manifestarem, ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que é a luz
do Espírito de Deus, a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem nessa quaresma de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Derrame sobre a sua vida, sobre o seu coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei, a vida sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e vou